Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar de algo muito importante na conservação dos solos e numa agricultura sustentável. Eu quero falar da amostragem de solos. É um fator muito importante quando a gente está pensando no planejamento das nossas lavouras e para o acompanhamento também anualmente. Então, antes de pensarmos em fazer a amostragem de solos, vou falar aqui de alguns materiais que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar uma ferramenta, né, de extrair os solos ali, né? Então, essa ferramenta ali para você utilizar ali, você pode usar diferentes tipos de ferramenta, né? Como o trado de rosca, um trado calador, trado de caneca, trado holandês, uma pá de corte, um trado fatiador. E você não tendo nenhuma dessas ferramentas, pode ser mesmo um enxadão. Lembrando que hoje são utilizadas algumas ferramentas mais modernas quando a gente pensa na agricultura de precisão, como furadeiras e até o próprio quadriciclo, né, que é utilizado. Mas pensando de uma forma mais simples, você pode usar o próprio enxadão. E também você vai precisar de um balde e de um saquinho, né, para você colocar ali as amostras. Então, antes de começar, é importante que você tenha uma definição da área, de você defina essa área ali da sua propriedade, divida ela em talhões ou em quadras, né? E é importante que essas quadras ou esses talhões não sejam maior que 10 hectares, porque a partir de 10 hectares ali você já começa a ter uma diversidade grande de solo e o que vai influenciar ali na sua análise. Então, o ideal é que você faça isso para até 10 hectares, né? Então, aqui um exemplo, né? Você define aí na sua propriedade, né? O que é lavoura, o que é floresta, o que é pastagem, né? E onde é a várzea, onde é a lavoura. E às vezes dentro dessa lavoura você tem diferentes talhões. Então é importante que você tenha um croquis aí da sua propriedade para você definir onde serão essas áreas que você fará essa análise de solo. E um outro fator interessante também é que geralmente a gente, quando vai fazer essa análise de solo, a gente vai até o laboratório e a gente recolhe um saquinho, né? Eles já tem um saquinho padronizado para você guardar as suas amostras. Você não tendo esse saquinho, você não indo anteriormente até um laboratório, você pode colocar essas anotações aqui sobre a sua área, né? O seu nome, né? A propriedade, o município, a gleba e a amostra. Então aí você coloca essas informações básicas aí em cada amostra para que fique mais fácil a identificação no laboratório, porque é muito comum quando tem um volume maior de amostras, essas amostras virem trocadas. Então você define o nome para a sua gleba e o número daquela amostra, se é a primeira ou a segunda amostra. Então, falando agora na prática, né, como a gente vai realizar esse procedimento, então o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai fazer essa amostra que a gente chama de amostra composta. Então, nós vamos definir ali, no mínimo, quanto mais pontos você fizer no terreno é melhor, mas vamos dizer, no mínimo 10 pontos ali em cada gleba, né? Você vai andar aleatoriamente em zigue-zague, né? Então, desses 10 pontos você vai recolhendo essa amostra e vai colocando dentro do balde. E ali depois você vai homogeneizar aquela amostra aquela soma de todas daqueles 10 pontos ali que você retirou, ele vai se tornar uma amostra. Isso para que você tenha essa dimensão melhor ali do terreno. Então, um fato importante, né, quando você vai definir, já definiu ali os pontos, quais vão ser os pontos ali que você vai pegar ali dentro do talhão, né, quais são os seus talhões. A primeira coisa, você deve tirar aquela camada superior ali, que geralmente está a matéria orgânica, né? Então, às vezes, ali com o próprio enxadão, você vai arredando aquilo. Então, é importante sempre você estar com um enxadão, mesmo que você tenha
esteja trabalhando com trado, né? Então você retira aquela parte superior ali, que geralmente vai ser matéria orgânica, e a partir de então você retira a amostra do solo. Lembrando que a amostra deve ser de 0 a 20 para calagem e adubação e de 20 a 40 centímetros para gessagem. Então, você tirando ali aquela primeira camada ali de matéria orgânica, você faz ali uma retirada do solo de 0 a 20 centímetros, coloca dentro do balde e vai para o próximo ponto, fazendo o mesmo procedimento. Quando chegar no fim, você homogeneiza aquilo, mistura aquilo dentro do balde e coloca dentro de um saquinho. Esse saquinho deve ter mais ou menos uns 300 a 400 gramas de solo, né? Não precisando mais do que isso. Então, em cada ponto, você vai tirando mais ou menos essa quantidade. Então, basicamente é isso, né? É um procedimento bem simples, mas que você deve ficar atento para que não ocorra erros. Um erro muito comum também é o equipamento, às vezes, sujo, né? Então, quando você for trabalhar, você for recolher suas amostras, você limpe, né? Lave o trado, o enxadão e trabalhe com ele ali limpo, né? Para que não tenha contaminação de outra área. E um erro comum também é aquela camada de cima, né, que é uma camada de cima mais fértil, onde tem bastante matéria orgânica. Então, vai uma quantidade considerável daquela parte ali superior e quando você faz a amostra ali, aparece que o solo é um pouco mais fértil do que realmente é. E para finalizar, falando aqui de frequência, a frequência vai depender do manejo, né, da propriedade. Então, de acordo com o manejo que você for fazer, se você vai colocar uma intensidade de adubação maior, né? Então você vai fazendo ali todo ano e vai acompanhando. Vai depender muito do manejo. Mas você já tendo uma amostra, já é um norte para que você comece a trabalhar. Então, eu fico por aqui, é só um vídeo simples falando um pouco aí sobre a amostragem de solo. Um abraço a todos e até a próxima.